Olá, pessoal! Hoje no Puxa Cadeira, a minha convidada de honra é a professora Lucimara Moraes, uma colega de trabalho, uma colega profissional que eu tive a honra de conhecer há alguns anos, não vou dizer quantos, e que esteve comigo em diferentes fases do meu processo de formação, assim como o dela, nós vivemos processos parecidos. Lucimara é pedagoga, professora, alfabetizadora, hoje uma pesquisadora também, e a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre esse momento que não tem sido fácil para ninguém, né? Esse momento remoto, e que nós estamos tentando driblar as dificuldades, e eu convidei a Lucimar para conversar um pouco conosco sobre as dificuldades do ensino remoto, com relação às relações pessoais, ao currículo e à didática. É com você, Lucimar, obrigada por aceitar o convite e estar aqui no Puxa Cadeira. Kátia, eu que agradeço o convite, é uma honra participar desse espaço tão fundamental para o momento que nós estamos vivendo. Conversar com você é sempre uma aula, é sempre um momento de grande aprendizagem, e como professora, né, como colega também, você tem uma contribuição muito grande na minha vida. E essa pandemia acabou nos aproximando. Num primeiro momento, eu em Roma, você aí no Canadá, e a gente se encontrou em prol de discutir e pensar um pouco sobre a educação brasileira com os nossos colegas no Brasil, porque nós temos raízes fortes aqui no Brasil, você, eu também. E nós estamos aqui hoje para refletir um pouquinho sobre alguns desses pontos e contribuir um pouco com os nossos colegas que estão na linha de frente do ensino remoto. Lucimar, você podia falar para nós aqui quais seriam alguns pontos essenciais, assim, de maneira bem objetiva, que você reconhece como mais difíceis para as relações pessoais entre professores, alunos, colegas de trabalho, corpo técnico administrativo das escolas? Quais são as questões, as dificuldades que essa situação nos impôs, né? Impôs nesse nível das relações pessoais? Tem uma questão muito relevante que nós estudamos em educação, em pedagogia, que está muito vinculada ao projeto político-pedagógico, que é o conceito comunidade escolar. Então, nós vivemos isso no ensino presencial, e agora, com essa necessidade da suspensão das aulas físicas presenciais e essa migração para o ensino remoto, esse conceito de comunidade escolar ele se tornou mais relevante ainda, porque as escolas que conseguiram ter uma produtividade maior, alcançar as pessoas, conseguiram manter os vínculos com os pais, com as crianças, com os professores, foram escolas que tinham muita clareza do seu projeto político-pedagógico e que já tinham essa força muito grande dentro da comunidade escolar. Então, eram escolas em que a gestão conversava com o corpo docente era escutado, esses pais também já estavam muito presentes na escola e o projeto era claro. Então, óbvio, né, que essa foi uma ruptura. Essa ruptura entre o ensino presencial e a migração para o ensino remoto trouxe algumas dificuldades, mas as escolas que reagiram melhor foram aquelas escolas que fizeram a lição de casa que a gente aprende há tantos anos na educação, ou seja, ter uma comunidade escolar forte, ter clareza do seu projeto político-pedagógico. E a gente pode entender essa comunidade escolar forte por uma comunidade escolar que se relaciona, que se comunica, que tem liberdade de expressar as suas opiniões, as suas sugestões, que tem as opiniões acolhidas, né? Seja de ambos os lados, seja a comunidade escolar técnica, que são os técnicos e os professores, seja a comunidade escolar da família, ou seja, os pais, os responsáveis e as próprias crianças, que essas relações elas possam ser escutadas, que tenham escuta, que tenham acolhida, né? A gente pôde perceber no começo da pandemia que algumas escolas em diferentes regiões do Brasil sofreram um impacto muito grande, um impacto administrativo, econômico, impacto de gestão. Muitas chegaram a fechar as portas, chegaram a não ter como dar continuidade a isso, quando a gente fala das escolas privadas.
Mas a gente também pode ver um cenário muito bonito das escolas públicas brasileiras, de ressignificação dessas relações, dos professores com os alunos, ressignificação da autonomia desse professor, da confiança desse professor no trabalho dele, né? Eu acho que isso foi um ganho muito grande. O que você acha, Lucimar, a respeito disso? Você acha que também trouxe um ganho para nós, do ponto de vista do lugar do professor, do lugar da criança, essa nova roupagem para o cenário da educação? Esses dias eu li uma comparação, uma analogia que eu achei muito interessante, que comparava a nossa rotina, o nosso dia a dia, com o céu. Então, o céu, ele está lá, todos os dias. Mas, normalmente, a gente só olha para o céu quando acontece uma tempestade, quando acontece alguma coisa diferente. E quando essa rotina, esse céu, que a gente costuma não olhar, foi retirado de nós, e esse vazio de você não se arrumar para ir para a escola, da criança não ter mais a escola, da família não ter mais a sua rotina, eu acho que serviu para mostrar a relevância da instituição escola dentro da nossa sociedade. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que a gente precisa refletir é a complexidade desse contexto. Então, é um contexto de medo, de incertezas, de insegurança, que as famílias não sabiam quanto tempo iriam permanecer em distanciamento social. Os professores das escolas privadas tiveram que reagir numa velocidade muito alta para dar prosseguimento ao ensino remoto. As escolas públicas lidaram com questões extremamente difíceis com relação à falta de acesso à tecnologia, acesso à internet. Grande público da escola pública não tem, né? Eu acompanhei uma escola da zona rural de Brasília e aquela equipe diretiva me contando, Lucimara, algumas crianças nós localizamos, outras nós não sabemos nem onde elas estão. E da diretora e da vice-diretora dizendo de visita que fizeram a essas famílias para conseguir como conversar com essa família, como manter o ensino sem nenhuma tecnologia disponível. E entrar nessas casas e na despensa encontrar arroz e açúcar. Então, como trabalhar o ensino remoto num contexto tão desigual como é o contexto brasileiro? E agora, nesse retorno, a gente continua percebendo essa desigualdade. Algumas escolas já retornando presencialmente, com protocolo, com equipamentos, e outras crianças que vão continuar sem acesso à escola. Então, é um contexto muito complicado. O que a pandemia trouxe, né, isso em volta do mundo todo, a gente pode dizer, em diferentes níveis, mas o que a pandemia trouxe foi a possibilidade da gente se ver de uma maneira menos velada, como uma sociedade muito desigual, como uma sociedade com muitas necessidades, que no dia a dia, como você mesmo fez uma analogia ao céu, que no dia a dia pode passar desapercebido ou normalizado, mas que quando a gente se acomete de alguma necessidade especial como essa, a gente se dá conta de quanta diversidade há de acesso, de condições, de oportunidades para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos professores. Aqui a gente fala diretamente com professores, como é díspare as condições de acesso e de trabalho de muitos dos nossos colegas, né? Quantos deles precisam continuar o trabalho, precisam continuar o ofício, ainda aqueles que estão numa modalidade remota, precisam continuar o ofício, mas não têm os recursos necessários, né? Agora, se a gente pensar do ponto de vista curricular, nós falamos aqui das relações pessoais, né, os ganhos e as perdas disso. Mas se a gente pensar nas questões curriculares, o que você acha que esse efeito 2020, né, esse impacto 2020, causou ao mesmo tempo em que a BNCC chega para a gente oficialmente, ao mesmo tempo em que as escolas estão já num processo de revisão de uma série de aspectos? Como que você acha que essa bomba caiu no colo dos professores, né? A pandemia, a revisão curricular, a adequação dos modelos de ensino. Como é que você vê isso, Lucina?
as grandes escolas do Brasil já estavam estudando sobre as metodologias ativas, sobre o papel da tecnologia na educação. E quando a pandemia, né, causou a suspensão das aulas presenciais, aquela competência da BNCC, competência geral 5, que é a competência que trata da cultura digital, ela simplesmente entrou na vida dos professores, na vida das escolas, de uma maneira irreversível. Então, assim, trabalhar a cultura digital com os estudantes, com os professores, é um caminho sem volta, né? Então, eu acompanhei alguns professores de escola privada e de escola pública, e eu acho que a grande fortuna, a grande riqueza é esse intercâmbio que existe. Existem professores que são da rede privada, mas que também dão aula na rede pública. E eles conseguiram, de alguma forma, trazer essa formação que eles já vinham recebendo na rede privada para a rede pública. E eu acho que esse intercâmbio, que vai um pouco daquilo que você falou no início, da comunicação, essa comunicação entre as pessoas, ela é fortalecedora de bons resultados. Então, toda vez que a gente consegue ouvir o outro, toda vez que a gente consegue se comunicar, mesmo que sejam instituições, o que o público pode aprender com o privado e o que o privado pode aprender com o público. Eu acho que a palavra aprendizagem é uma coisa que a gente viveu de uma maneira muito intensa nesse tempo. E eu acho interessante você citar isso, porque quando a gente fala da competência digital, né, dentro da BNCC, isso não é uma novidade, isso é algo que já vem sendo proposto, já está documentado nos nossos parâmetros curriculares nacionais há mais de 2 décadas, mas a diferença é você ser um sujeito usuário dos gêneros textuais que estão na esfera digital, e aí você passa a reconhecê-los, você passa a manuseá-los, você passa a compreendê-los, e daí você, sendo um sujeito que interage a partir dos gêneros digitais, fica muito mais lógico, faz muito mais sentido você trazer isso para a sua sala de aula. Então, eu acho que, ao mesmo passo que todo mundo foi colocado de uma maneira abrupta diante do computador e disse, olha, agora põe a sua aula aí dentro. Não sei como, mas põe sua aula aí dentro. Liga esse botão do Zoom e põe sua aula aí dentro. E, ao mesmo tempo que isso foi uma coisa impactante, também, ao mesmo tempo, essa pandemia proporcionou, de maneira forçada, que nós passássemos a usar plataformas, usar linguagens que a gente não usava antes e nem pensava em usar, né? Então, tanto para o lazer, para o entretenimento, para passar o tempo trancado dentro de casa, como principalmente para o trabalho. Então, eu penso que, enquanto isso está lá descrito da BNCC como algo curricularmente necessário, hoje a gente reconhece como possivelmente necessário, como algo que a gente pode fazer de fato, né? Então, por exemplo, eu falo da minha experiência. Antes da pandemia, na aula corpo a corpo na universidade, enfim, eu tinha meus recursos de sala de aula. Eu tinha ali meus papéis, minhas fichinhas, meu PowerPoint, meu computador, enfim, eu tinha recursos digitais, mas eu tinha também recursos que são os mais tradicionais, né? O papel, a caneta e a minha presença. Com as aulas na internet, hoje eu reconheço gêneros como podcast, eu reconheço gêneros como os vídeos no YouTube que meus alunos produzem, como Prezi, que é uma plataforma que eu aprendi, ensinei meus alunos a manusearem para se tornar mais interativo, como alguns aplicativos que nos ajudam a favorecer isso com os alunos, né? Blog, a gente não é uma coisa nova, mas eu resgatei isso para que a gente pudesse usar um espaço de postagem ativa das produções que a gente realiza. E eu acho que isso também é um ganho muito grande, né? É um desafio, é um processo de aprendizagem, mas é um ganho muito grande para a gente. Amarra aprender a lidar com esses gêneros também, né? Que eu penso que aí entra o tópico que a gente também colocou para conversar, que é o tópico da didática, né? Que isso, de alguma maneira, impactou a nossa didática diretamente, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre
O que você acha sobre essa didática? Então, a BNCC ela traz esse desafio dos professores e das escolas, né, trabalharem essa cultura digital, não só, obviamente, a cultura digital, mas todas aquelas 10 competências e as competências das áreas, as competências específicas de cada componente, elas precisam ser desenvolvidas pelos alunos. Então, a gente está falando aqui de uma questão didática que também não é nova, mas que a gente sabe o quanto ela é desafiadora dentro da sala de aula, que é dar o espaço de protagonismo para o aluno. Então, a BNCC, ela coloca isso como uma necessidade. Nós não estamos mais num paradigma de ensinar conteúdos. Nós estamos numa forma de trabalho dentro da escola de desenvolver competências. E é completamente diferente. Você chegar numa sala de aula, quer seja presencial ou virtual, e apresentar o conteúdo, e você chegar na sua sala de aula pensando em estratégias para mobilizar habilidades, para mobilizar competências desses estudantes. Então, quando você fala que você trouxe novamente essa questão do blog e que agora os seus estudantes eles são desafiados a escrever um texto, a elaborar uma campanha, de forma que eles interajam com a sociedade, isso é trazer o protagonismo. E essa é a grande chamada que a BNCC faz com relação à mudança de postura didática. Eu costumo dizer que no início da minha formação, quando a gente falava essas coisas, mas não tinham clareza, nem tinha clareza nos documentos, eu digo isso há quase 30 anos atrás, a gente levava o conteúdo para a sala, com as reflexões e as proposições novas de estudo, novas, que eu digo historicamente, né, dos últimos 50 anos aí, o que a gente tem, na verdade, a gente levava o produto, agora a gente leva condições de construir um produto. Exatamente. Essa eu acho que é a grande diferença, né? Antes a gente levava algo para oferecer, hoje a gente leva condições para construir algo juntos. E eu acho que a pandemia, por mais que esse ensino remoto tenha nos obrigado tenha nos angustiado, tenha nos tirado da zona de conforto, tenha nos obrigado a aprender coisas que não eram nosso ambiente de trabalho antes, né? Não eram ferramentas com as quais a gente necessariamente trabalhava, ela também nos trouxe muitos ganhos, que seria essa possibilidade de estender-se, né? Estender para além do que a gente soube como aluno, soube como professor, até a gente ser convidado a aprender mais nessa plataforma online. E eu ainda fico pensando aqui, para aqueles que nos escutam, eu sempre ouço, essa semana eu coloquei aquela chamada sobre perguntas que calam, né? Tem muitas coisas que envolvem a nossa didática no ambiente virtual, que estão além das nossas capacidades, né? Uma delas, que eu acho que é o que angustia muito o professor, é como fazer essa interação interpessoal acontecer, sendo que você está ali, você não consegue nem ver o grupo total, porque a plataforma não te permite ver todos os rostos ao mesmo tempo. Você tem que ficar andando numa barra de lá para cá para poder ver quem está ali, se eles estiverem com a câmera aberta e se você puder ver o rosto dos alunos, né? Essas são questões que eu acho que de fato angustiam o professor. Eu acho que, como professora, eu também passei por isso, né? A angústia de não ver ou de, em algum momento, deixar de ver os alunos com os quais eu estou verbalmente interagindo. Eu acho que isso nos convida a ter outras conversas, né, Lucimar, para falar um pouquinho mais sobre essas coisas que são amplas, né, no ensino remoto, né? A gente tem aí a base curricular, a gente tem a preocupação das relações interpessoais, a gente tem as novas ferramentas didáticas, mas a gente tem uma série de coisas cotidianas nesse fazer da sala de aula, né, da nova sala de aula, né? Queria que você deixasse aí, falasse um pouquinho mais, deixasse aí as suas últimas palavras, porque acho que a nossa conversa foi fundamental para que o professor pudesse, que nos ouve, pudesse ao menos se sentir acolhido e pensar, olha, tem gente em tudo quanto é canto sentindo essa mesma aflição, e não importa se essa pessoa tem 20 anos de sala de aula, não importa qual título essa pessoa tenha, somos professores. E como professores, a gente tem os mesmos dilemas,
nas relações dentro da sala de aula, né? Olha, eu vou usar um gesto que você fez na nossa conversa. Você usou um gesto e falou uma palavra. Você falou, nós precisamos ampliar. Uhum. E eu acho que é por aí. A gente precisa ampliar a nossa comunicação, nós precisamos ampliar a nossa competência de linguagem, nós precisamos ser capazes de enxergar o outro e capazes de viver uma vida de aprendizagem contínua. Então, nós precisamos investir no conhecimento de novas línguas. Eu acho que o Brasil tem uma produção escolar, uma produção didática muito forte, mas que fica enclausurada pela barreira da língua. Né? Os professores que estão vivenciando esse momento, eles precisam documentar o que eles estão vivendo, tirar foto, escrever. Esse é um momento singular na história da vida da escola brasileira. Então, os professores que tiverem a sensibilidade e conseguirem fazer esse registro, que eles vão conseguir ampliar essa capacidade de compreensão sobre o que é educação e eles vão conseguir propagar a força de tudo aquilo que eles fizeram. Eu fiquei impressionada conversando com a minha sobrinha de 8 anos, ela desenhando um rascunho de uma maquete, e eu falei, olha, você pode usar uma caixinha de fósforo para fazer um ônibus, para fazer um carro. Ela falou, não, mas eu não quero que a minha cidade tenha elementos que poluem. Eu quero uma cidade inteligente, uma cidade sustentável. Essa menina tem 8 anos. Então, assim, o que essa professora e o que essa escola fez de discussão em pleno ensino remoto que despertou nessa criança esse pensamento tão crítico com relação ao meio ambiente e sustentabilidade. Eu acho que é por aí, a gente precisa ampliar. E para ampliar, nós precisamos conversar. Por isso eu agradeço muito, Kátia, esse espaço de acolhimento, essa generosidade sua de trazer para os professores do Brasil um pouquinho dessa grande competência que você tem como formadora. Eu que agradeço a sua presença, esse papo foi ótimo, eu acho que de grão em grão a gente vai enchendo o nosso papo, né? Então eu acho que a conversa é sempre boa, conversar sobre educação é necessário, conversar com os pares é uma possibilidade de reconhecer as suas angústias no outro, encontrar resposta na prática do outro, encontrar uma palavra. Eu sempre disse isso para os meus alunos. Às vezes você acha, nossa, eu não quero ouvir aquela pessoa falar, mas às vezes uma palavra que ela diz vale para você, mexe com alguma coisa dentro de você e isso vale para a vida inteira. Porque a cada palavra, a cada reflexão, a cada exemplo que a gente tem da nossa realidade profissional, do nosso ofício, melhor a gente pode ser refletindo a nossa própria prática. Então, eu acho que esse é o lugar, esse puxa a cadeira, essa xícara aqui junto, esse cafezinho junto, é mesmo para uma prosa que possa alargar as formas de ver a educação aí, por aí afora. Eu te agradeço de coração, um grande beijo, e a gente se vê no próximo puxa cadeira por aqui, ok? Tchauzinho, e até o próximo. Gente, beijo.